salve, amigo do Auto Vídeos! Agora é hora de provocação, perguntas. Vamos parar para pensar no seguinte: a gente está aqui ao lado do novo Chevrolet Onix Plus. Carro que cresceu, ficou mais moderno, tem uma série de pontos interessantes. Mas a gente está aqui para procurar conversar no seguinte sentido: será que hoje os sedãs compactos suprem a necessidade de quase todo mundo? Será que faz sentido ter um carro como um sedã médio, um SUV de entrada, quando você paga muito mais caro por eles, sendo que um sedã compacto como esse oferece coisas muito interessantes para muita gente, Navarro? Que pergunta, hein, Linha? Essa é a pergunta do milhão. Você colocou não só, né, jogou para eu responder, começar a responder a pergunta, mas para quem está assistindo, você fez uma pergunta difícil. E na verdade a gente queria justamente levar você a essa reflexão. Por algumas razões simples. O primeiro é, logicamente, a questão financeira, econômica. Linha, afinal de contas, a gente está falando de pagar uma diferença muitas vezes de 30 a 40 mil reais em dois carros diferentes, mas que quando você começa a olhar as características, como, por exemplo, espaço de porta-malas, 469 litros, nesse exemplo que a gente está dando aqui do Onix Plus. Que por enquanto é um sedã compacto, assim. E aí você olha o entre-eixos, e aí você olha as características de potência, de consumo, dirigibilidade. O carro vem, por exemplo, com rodas aro 16, cromadinhos por todo lado. Lá dentro um acabamento melhor. Não estou comparando, obviamente, com um sedã médio. Você vai falar, não, peraí, mas se você colocar do lado do Cruze, ele perde, e perde feio por muita coisa. Ok, mas a gente está falando de 30, 40 mil reais de diferença ali. E aí a pergunta que a gente está fazendo é: faz sentido pagar por esses 30, 40 mil reais a mais? Então vamos colocar as coisas sempre do ponto de vista histórico para a gente entender as coisas de uma forma mais bacana. O que acontece é que, com a maioria dos veículos, eles têm crescido ao longo do tempo. A gente já falou aqui das caminhonetes médias, por exemplo, né, que antigamente nos anos 90 eram muito menores, e uns SUVs que começaram lá atrás também de um jeito mais compacto e foram crescendo nas suas novas gerações, como por exemplo no caso da CR-V. Aqui, quando a gente chega no Onix, sedã compacto, o que acontece é que muita gente falando, com razão, é um mini cruze, porque você tem que parar para olhar, para ver com atenção, porque o porte é muito diferente. E se a gente olhar a fundo as medidas gerais de comprimento, largura e tudo mais, é praticamente um sedã médio dos anos 2000. Então, o que acontece? A gente, como ser humano, as famílias não mudaram tanto assim para mudarem tanto as necessidades, mas os carros estão crescendo mais e então o ponto aqui é: um carro com 2,60 de entre-eixos, com esse porta-malas, com um desempenho bacana e 116 cavalos, a gente lembra dos 2.0 lá atrás, qualquer que era coisa isso abaixo mesmo. de 10 segundos era carro esportivo. A gente está 0 a falando 100. de 0 a 100. Abaixo de 10 segundos, 9.9 praticamente, 10 segundos. Então, assim, esse é um exemplo interessante para dizer isso, né, Linha? Naval, só para pegar aqui, porque agora veio na mente o seguinte: se a gente pegar o Jetta, por exemplo, nas gerações passadas tinha aquele motor de Santana que a galera falava, 2.0 ali na faixa aí dos 116. 116 cavalos. Exatamente o que esse 1.0 turbo de 3 cilindros oferece. Como a gente está falando aqui realmente de um carro que cresceu muito com entre-eixos como esse, se a gente olhar também em outras fabricantes, a gente tem, por exemplo, o Virtus agora com as mesmas medidas do Jetta anterior. Então é essa reflexão que a gente quer levantar. É isso, não é exatamente sobre o Onix, é sobre carros que têm uma característica que atendem você do ponto de vista de conforto, espaço, desempenho, mas que não são necessariamente os grandes queridinhos, principalmente de status e mídia. E esse é um ponto onde as coisas ficam interessantes, porque olha só que coisa curiosa. Se você pega hoje plataformas que são comuns a sedãs compactos e alguns SUVs, você vai reparar que na prática não existe quase diferença nenhuma entre os carros. Vamos explicar isso bem, né? Você pega um Fit, por exemplo, e um HR-V, a gente está falando de mesma plataforma, mas claro que o HR-V tem coisas diferentes do Fit, mas tem para justificar uma cobrança, digamos, de 30 mil reais a mais do que um Fit. Um Tracker chegando no mercado custando 20, 30 mil reais a mais do que esse carro. Será que isso faz sentido? E aí a grande discussão é essa. Os dois carros podem te atender bem, em termos de necessidade, espaço, desempenho e conforto. Mas talvez um carro só é que vai te atender do ponto de vista de status. E eu acho que os sedãs médios, Linha, eles estão indo um pouco nessa linha. Eles estão virando um símbolo realmente de status, justamente por estarem numa faixa mais inacessível para a maioria da população. É mais ou menos isso, Linha?
Quando a gente olha ao longo do tempo, os sedãs médios, Navarro, a categoria deles foi a que teve os maiores reajustes de preço ao longo do tempo. Então a gente pegava, por exemplo, o Honda Civic na 8ª geração, nave clássico. Na época o EXS, que era o topo, seria 85 mil reais. Hoje o topo, o Touring está na faixa de uns 140. Isso, 137, 130, alguma coisa nesse sentido. E outro ponto, Navarro, que é muito importante, é a gente analisar como cada segmento tem se modernizado ao longo do tempo. Então, os sedãs médios subiram de preço, mas eles oferecem muito. Então, lá já chegou esse grande conjunto de modernidade, que é plataforma modular, motor com downsizing, com turbo, airbag para todo lado. Cada vez menos suspensão estrelas, com eixo de torção atrás e mais suspensão independente, que demorou para chegar no Corolão, mas chegou no Corolão, Exato. Né? Então, eles já estão, né, o Corolla já dando outro passo para motorização híbrida, por exemplo. Então, esse segmento já teve um nível de evolução interessante. Agora, a gente está vendo essa evolução chegando nos sedãs compactos. Então, a gente teve o Virtus já com esse pacote. Quando a gente lançou um vídeo, a gente falou que nenhum carro ali, nesse segmento, tinha características como ele. Naquele momento. Naquele momento. Hoje, o Onix já tem. E o Navarro levantou o ponto aqui dos SUVs, e a gente já contou para você também, que eles, principalmente os compactos, acabaram surgindo numa demanda de mercado que as fábricas tiveram que correr, pegar uma coisa na prateleira daqui, o motor do Civic antigo ali, a plataforma do Fit aqui, montar tudo junto ali para colocar no mercado. Então, esses carros ainda não têm uma concepção como um projeto como um todo, de uma forma bacana, coisa que, por exemplo, o Onix, nessa versão aqui que a gente está ao lado, já oferece. É isso, e aí a grande questão que fica para você pensar, e que a gente tentou aqui jogar um monte de coisa nesse caldeirão para ficar ainda mais complicado de você decidir assim, correndo que carro você vai comprar, é justamente essa. O que você precisa, e a gente defende muito isso aqui. Será que você precisa de um SUV ou você precisa de um sedã médio? A gente tem que responder essa pergunta com sinceridade. Às vezes você gosta de uma tocada mais esportiva, tem uma condição, uma realidade financeira melhor, tem vários aspectos importantes para responder isso. Talvez você não precise, e aí um carro como um sedã compacto, como o exemplo que a gente está dando do Onix, mas poderia ser o Virtus, poderia ser o HB20 sedã, não importa. A ideia aqui é o contexto. Talvez ele te atenda porque ele vai estar muito perto de uma entrega em termos de funcionalidade a de um SUV ou de um sedã médio. E essa é a discussão que a gente queria jogar para você, sempre alertando. Não tem certo nem errado. Tem as reflexões e as provocações para você tomar sua decisão com mais tranquilidade, claro, né? Brasil, sem prejudicar, sem quebrar demais aí o seu bolso. De acordo com as suas prioridades. Então, a ideia levantada aqui, para a gente ter uma conclusão, para deixar mais claro para você, é o seguinte. Hoje, projetos modernos de sedãs compactos, de carros compactos, podem oferecer muita coisa dependendo das suas necessidades e das suas condições de uso. E aí é o lance de você partir para a análise financeira daquilo que você pode, daquilo que realmente é interessante para você. Agora, se os sedãs médios já oferecem alguns pontos a mais e obviamente oferecem, avalia, e no caso dos SUVs a mesma coisa, se vale a pena essa diferença de preço para sua realidade. E aí quem já está com uma condição melhor financeira pode também dar mais margem para os seus desejos. Afinal de contas, carro também é emoção. E aí o parênteses final, que é muito legal, e a gente sempre faz esse lembrete aqui. A gente está mostrando um carro que é um lançamento, mas pode fazer muito sentido se algumas dessas coisas que a gente falou estão no sedã médio ou estão num SUV, mas de uma categoria diferente, por que não procurar um bom carro usado? E aí sim você vai fazer talvez um negócio interessante, porque você tem uma categoria superior com um preço mais interessante, né? Já está depreciado em relação àqueles primeiros anos quando sai da concessionária e você finalmente conseguiu chegar no nível que você gostaria. Então fica também essa pulga atrás da sua orelha aí para pensar. Exato. Então, fechando o pacotaço aqui que a gente estava falando, carros com plataforma modular, projeto global, itens de segurança que contemplam controle de estabilidade, 6 airbags, mais notas máximas no crash test, mais motorização com downsizing, com turbo, mais econômico, mais espaço interno. É esse um conjunto inicial, câmbio automático também. Cada vez mais os brasileiros agora procurando. Importante. Então, esse é um conjunto hoje que, digamos assim, né, Navarro, é o piso base para você fazer uma decisão consciente pensando num carro usado. Está cada vez mais perto de você com carros que antes você não encontrava na faixa de preço mais acessível e também estão lá nos usados. Nunca se esqueça disso. Você está vendo quanta coisa importantíssima tem na hora de você levar em conta qual carro você vai comprar? Porque no AutoVídeos a gente sempre fala de segredos, de coisas ocultas e a gente sabe que aqui no Brasil carro custa muito caro
para comprar, para manter, tem a depreciação naval. Então, pensando nisso e nas dúvidas que a gente ouve, a gente resolveu criar um curso online de uma forma simples e interessante para você ali, em pouco tempo, saber como fugir do mico e conhecer os 8 passos essenciais para fazer uma boa escolha. Afinal de contas, a gente sabe, você vai realizar um sonho. O carro ainda é uma conquista para muitos brasileiros. E nós somos apaixonados em carro, a gente sempre vai defender você que carro é uma prioridade importante na vida. Fica tranquilo, mas isso não significa que você vai comprar de qualquer jeito. Então, seguindo os 8 passos que a gente preparou aqui, você compra com inteligência, com economia, sempre fazendo um bom negócio. É aquilo, pessoal, você vai investir um valor considerável. Então, é interessante saber de uma forma bem específica tudo aquilo que você precisa levar em conta para tomar uma decisão. Você vai chegar na concessionária sabendo como falar com o vendedor ou sabendo se você pode comprar um carro novo, usado, de uma forma bacana. Você vai garantir a compra, participar com a gente vai ter um grupo fechado que a gente vai conversar, interagir também, vai ser muito legal. E aí você vai conseguir, de fato, ver na prática como é que isso se materializa num bom negócio, ou seja, o carro que você quer, do jeito que você precisa, sem ferir a sua realidade financeira. Isso você vai aprender com a gente aqui. Então, aproveita, acessa aqui, vem com a gente, porque esse conteúdo é um conteúdo diferenciado que só o Autovídeos preparou para você. A gente está aqui para te ajudar a tomar essa melhor decisão, pensar em aspectos que você ainda não considerou. Então, também vem com a gente, fica aqui, faz sua inscrição, ativa as notificações, procura a gente por todo lado, nas redes sociais, no nosso grupo no Telegram, podcast. A gente está por aí produzindo conteúdo do jeito mais diferente possível, com a sua linguagem sempre. Carro, caminhão, ônibus, curiosidades, novidades e principalmente aquilo que ninguém comenta por aí, você encontra aqui com a gente. Valeu demais, obrigado pela atenção. Tamo junto. E um grande abraço. Abraço.